Bom, as fases do incêndio são 4 fases: fase inicial ou incipiente, fase de desenvolvimento ou de crescimento ou crescente, fase de desenvolvimento completo ou fase de decaimento ou fase decrescente. Tá? A gente vai falar a respeito de cada uma delas bem pausadamente nos próximos slides. Caso os senhores tenham alguma dúvida, não deixe de me perguntar. Bom, vamos iniciar aqui com a fase inicial ou incipiente dos incêndios. Tá? No nosso exemplo, aí nós temos aqui uma fonte de calor, está sendo representada por um cigarro aí no meio do sofá. Tá? Essa fonte de calor ela começa a aumentar a temperatura do ambiente, tá? Em contato com o tecido ali, por condução, ela começa a aumentar a temperatura daquelas moléculas. Tá? E aí ela aumenta a temperatura dessas moléculas, que acaba acontecendo uma liberação de água, certo? A gente inicia primeiramente o processo de secagem. Tá? Bom, após esse processo de secagem acontecer, a gente inicia um processo de termólise daquele material que está em contato direto ali com a fonte de calor, tá? Que é caracterizada pela liberação dos vapores combustíveis. Tá? Até que você tem energia suficiente, esses vapores combustíveis têm energia suficiente junto com aquela fonte de calor para que se inicie uma combustão a partir do ponto de fulgor daquele material. Tá? E aí sim você começa um pequeno foco de incêndio. Bem, esse foco de incêndio ele vai aumentando, vai ganhando proporções, tá? E vai liberando também cada vez mais vapores combustíveis. Lembrando que nesse ponto, nessa fase inicial, o incêndio é limitado pelo combustível. O que isso quer dizer? Que se esse cigarro não tivesse força suficiente, o calor emanado desse cigarro não tivesse força suficiente para fazer com que essa combustão acontecesse, o incêndio terminaria por ali. Tá? A gente tem componente à vontade nesse caso aí, tá? Nessa fase inicial, porém o combustível ele é limitado. Essa fase é o melhor, essa fase é limitada pela quantidade de combustível que você tem no ambiente. Ok? Então, o meu incêndio está aumentando e os senhores podem reparar aí que eu tenho cada vez mais uma liberação de vapores combustíveis. Ocorre simultaneamente uma entrada de oxigênio para próximo do foco e esse foco, ele aumentando, ele consegue liberar vapores combustíveis adjacentes a ele. Então aquele processo de reação em cadeia vai acontecendo, na qual os materiais próximos ao foco vão liberando vapores combustíveis e soltando esses vapores combustíveis para o ambiente. Então esse oxigênio ele alimenta o foco, gera mais calor e esse calor ele gera cada vez mais vapores combustíveis. Tá? Então o meu foco ele vai tomando cada vez proporções maiores, liberando cada vez mais vapores combustíveis. Acho que os senhores já entenderam como é que funciona essa dinâmica inicial. E é uma coluna de vapores combustíveis no ambiente. As correntes de convecção acontecem agora nesse momento, certo? Na qual a fumaça ela tende a ser mais leve, esses vapores combustíveis são mais leves e eles sobem, tá? Criando assim uma zona em cima, uma zona de pressão maior do que embaixo. Então, naturalmente, no ambiente a gente faz um movimento, uma corrente de convecção, na qual o oxigênio entra por baixo, numa zona de menor pressão, que é próximo ao foco, e sobe, certo? E aí a gente cria naturalmente dentro do incêndio umas zonas de convecção. Tá? Lembrando que na fumaça nós temos vapores combustíveis, gases da combustão e o ar aquecido. Isso tudo vai se estratificando na fumaça, também conhecida como capa térmica, como algumas vezes vou acabar falando capa térmica. Lembrando, observem agora aqui que nós temos alguns materiais aqui já secando também. Tá? Então, ou seja, a formação dessa fumaça aquecida está fazendo com que materiais mais próximos ao foco liberem seus vapores combustíveis e os mais afastados já iniciem seu processo de secagem. Tá?
No momento que as chamas tocam o teto, nós temos uma mudança de fase. Ou seja, nós saímos da fase inicial, ou incipiente, e vamos para a fase de desenvolvimento. O marco é esse, justamente quando as chamas tocam o teto, que a gente tem uma passagem de uma fase para outra. Então, nessa fase inicial incipiente, a gente viu o seguinte: o início do processo de secagem e termólise do foco, muito claro isso. A temperatura no ambiente como um todo, um pouquinho elevada, nada de demais, você ainda consegue ficar dentro do ambiente. Não se percebe que está acontecendo um incêndio do lado externo do cômodo. Nós temos o início da formação da capa térmica de maneira muito branda, muito linear, muito laminar, melhor dizendo. Tá? Uma capa térmica muito clara ainda, nem um pouco turbulenta. Está aí a fumaça branca de brancar acinzentada, laminar. E o incêndio é limitado pelo combustível, ou seja, se tiver pouco combustível, pouca energia suficiente para fazer com que aquela combustão se perdure, o incêndio já acaba por aí mesmo. E, por enquanto, o fogo pode ser debelado com um extintor mesmo. Tá? A transição para a fase de desenvolvimento é quando as chamas atingem o teto. Certo? Bom, vamos para a nossa segunda fase aqui. Na fase de desenvolvimento, nós já temos aqui uma labareda já bem maior, o início aí de uma capa térmica mais bem formada. Bem, eu até expliquei isso anteriormente, né, que os gases se aquecem e sobem, criando uma zona de baixa pressão, ou seja, uma zona de pressão negativa próxima ao foco, que é por onde o oxigênio entra. Tá? O oxigênio entra para a parte mais próxima ao foco. Tá? E com a entrada de oxigênio, naturalmente o fogo vai aumentando, né, a sua capacidade, você vai alimentando cada vez mais o foco. E ele vai fazendo o processo de secagem, termólise, todos os outros materiais próximos a ele. A fumaça vai se acumulando no teto e gerando assim uma zona de pressão positiva. Então você tem uma zona de pressão positiva no teto e uma zona de pressão negativa próximo do foco, criando assim uma corrente de convecção, como havia explicado anteriormente. Tá? Bom, nesse momento aí nós temos os gases aquecidos querendo sair, certo? O oxigênio entrando na medida do possível e nós temos aí a chamada estratificação da fumaça. A estratificação da fumaça é justamente a fumaça dividida em estratos, em faixas, melhor dizendo, faixas de temperatura. Quanto mais acima você tiver e mais próximo você estiver da fumaça, mais quente, maior quantidade de caloria você vai estar recebendo. Tá? Então esse processo de estratificação da fumaça é muito comum e é muito nítido nessa fase de desenvolvimento. Então na parte superior você tem os gases quentes, que formam a área de pressão positiva, e na parte de baixo, o ar frio, você tem uma zona de pressão negativa. E justamente o que delimita essas duas áreas, pressão positiva e pressão negativa, é chamada de plano neutro. Tá? É justamente essa divisão. Na fase de desenvolvimento, logo no início do incêndio, você consegue ver muito claramente aquela linha, como se fosse uma linha mesmo que divide a parte onde está a fumaça e a parte onde não está ela. Claro que não é ali exatamente bem delimitada, mas a fumaça está bem laminar, bem calma ainda. Está bem em formato de ondas, então você consegue ver muito bem delimitar esse plano neutro. Tá? Muito bem. Então, avançando aqui no nosso incêndio, outros materiais com o aumento do foco e com o aumento da capacidade e com o aumento da geração de fumaça, outros materiais que estão um pouco mais afastados do foco vão iniciando seus processos de secagem e termólise, perfeito? Lotando assim um ambiente de fumaça. Essa fumaça ela vai descendo junto com o plano neutro, tá? O plano neutro vai descendo, e essa fumaça cada vez mais vai ficando quente, porque ela está em contato direto com o fogo. Não acho que a fumaça é a temperatura ambiente, porque não é. Nesse caso, a fumaça ela é extremamente quente. Beleza, você tem o plano neutro, um rebaixamento do plano neutro, assim conforme o tempo vai passando. Até que chega um momento onde você tem uma diminuição na ventilação do ambiente, ou seja, na fase de desenvolvimento, o incêndio é limitado não pelo combustível, mas sim pelo comburente. Tá?
esse incêndio ele vai continuar acontecendo assim que tiver oxigênio disponível para ele, tá certo? Então, naturalmente, você tem a diminuição da ventilação no local. Consequentemente, pela menor quantidade de comburente no local, menor quantidade de oxigênio, você tem uma queima incompleta dos materiais e uma maior geração de resíduos. Acontece também o que eu falei anteriormente do feedback radiativo muito intenso nessa fase do incêndio, na qual outros materiais diferentes do sofá, nesse exemplo aqui, vão começar a receber caloria proveniente da fumaça e iniciarem os seus processos de secagem e termólise. Tá? Vocês podem perceber aí que tem a animação aqui, ó, de uma fumacinha aqui, certo? Aqui também, ou seja, representando que outros materiais, outro sofá, mesinha de centro, o tapete, o rack, todos esses outros materiais vão começar a liberar o vapor d'água e posteriormente os vapores combustíveis, tá? A pergunta é: fumaça é combustível? É claro que ela é combustível, né? Ela é inflamável. A gente já viu, né, nas características da fumaça, o I representa isso, a inflamabilidade da fumaça. A fumaça é extremamente combustível. E aí, com o passar do tempo, o plano neutro rebaixando, você carregando cada vez mais essa fumaça, vai acontecer um fenômeno também muito característico dessa fase de desenvolvimento, que são chamados ghost flames, ou chamas fantasma, tá, numa tradução, que é o seguinte: são pequenos clarões na fumaça, que são ocasionados por bolsões de comburente misturados àquela fumaça bastante combustível. O que os ghost flames indicam? O seguinte, ó, essa fumaça ela está muito combustível. Se você liberar para ela comburente à vontade, toda ela vai entrar em ignição. Porém, enquanto você não dá comburente suficiente para ela, o pouco que tem misturado na fumaça gera esses pequenos clarões, tá? Esses pequenos flashes chamados de ghost flames ou chamas fantasma, tá? É uma característica muito clara da fase de desenvolvimento. Pode acontecer também nessa fase de haver um rompimento de uma janela, por exemplo. Se houver um rompimento de uma janela, essa fumaça extremamente combustível for para o lado de fora de um prédio, o que você acha que vai acontecer? Vai pegar fogo, certo? Então vai fazer uma língua de fogo para o lado de fora do prédio. Essa língua de fogo é chamada de flame over, tá? Flame over é essa língua de fogo caracterizada pela fumaça extremamente combustível em contato com o comburente do lado externo, tá? Então aqui, ó, nós temos aqui na animação esses dois clarões representando aqui as ghost flames, e aqui representando o rompimento de uma janela ou de uma porta, alguma coisa, na qual parte dessa fumaça é extravasada para o lado de fora da edificação e com contato com o comburente ela entre chamas, tá? Então esse fenômeno é chamado de flame over, perfeito? Muito bem. Até, senhores, vai chegar um momento onde vai acontecer um terceiro fenômeno nessa fase, que é justamente o fenômeno que vai marcar a transição da fase de desenvolvimento para a fase de desenvolvimento completo, que é o chamado rollover. O rollover, nós vamos ver o vídeo do rollover, e o rollover é o seguinte, é a ignição da fumaça na altura do plano neutro. Os senhores concordam comigo que no plano neutro nós temos uma divisão entre fumaça e ar fresco, perfeito? Então, esse ambiente está com muita caloria, bastante carregado também de combustíveis, em virtude combustíveis presentes nessa fumaça. Se tem um lugar que primeiramente vai entrar em ignição dessa fumaça, é justamente a altura do plano neutro. É uma altura onde você tem uma maior quantidade de combustível para se misturar com a faixa de fumaça que está na altura do plano neutro. Então, quando acontece esse rollover, tá, em exercícios com fogo real que a gente faz no container, quase todo exercício a gente consegue perceber um rollover passando sobre nossas cabeças, tá? E o rollover é um momento de liberação máxima de calor. É um momento onde tudo aquilo que não entrou em ignição, mas que já termolizou bastante, vai entrar em ignição. Porque quando o rollover passa, você tem um feedback radiativo muito intenso e muitas vezes, logo após o rollover acontecer, nós temos o flashover do ambiente, tá? Então vamos lá. Fase de desenvolvimento, só para a gente fazer passo a passo.
Acontece a secagem e termólise de outros combustíveis um pouco mais afastados do foco, perfeito. Altíssimas temperaturas, não dá para você de maneira alguma ficar dentro desse ambiente. Produção de fumaça negra com estratificação de fumaça. A fumaça negra ela é produzida pela perturbação da chama. A fumaça negra, como a gente achava há muito tempo, ela não tem muito a ver, ou melhor, ela tem pouquíssimo a ver com o tipo de material que está sendo queimado, tá? Mas sim com a perturbação da chama. Basta você pegar uma vela, você pegar uma vela e ficar balançando a vela de um lado para o outro, uma vela acesa, você vai ver que aquela fumaça ela vai começar a produzir uma fumaça negra. Ou simplesmente, se você colocar, obstruir a ponta dessa chama da vela. Você pode pegar uma tela, um anteparo qualquer, você vai reparar que quando você colocar, pode ser uma tela que vocês vão conseguir ver, né? Uma tela na ponta da vela, na ponta da chama da vela vai iniciar uma produção de fumaça negra, ou seja, quando você tem a perturbação da chama, você tem um aumento da produção da fumaça negra. Então, quando a fumaça ela começa a perturbar a própria chama do foco, a produção de fumaça negra é muito mais intensificada, tá? Formação de plano neutro bem definido, que vai descendo cada vez mais com o passar do tempo. É um incêndio que é limitado pelo comburente, ou seja, o combustível é a própria fumaça que está bastante combustível. Obviamente, todos os outros componentes presentes no ambiente também são combustíveis, mas o comburente tem um papel fundamental no desenvolvimento desse incêndio, dessa fase do incêndio. Possibilidade de ocorrência dos clarões da fumaça, ou ghost flames, ou chamas fantasma. E a possibilidade de ocorrência de um rollover ou um flame over, tá? O flame over, como eu falei para os senhores, é caso rompa uma janela, uma porta e a fumaça saia pela janela. O flame over ele pode te indicar um foco no local errado, tá? Fica muito atento a isso. Quando você chega numa cena, você está vendo um fogo saindo, uma labareda saindo por uma janela. Você pode inferir que ali é o foco está ali, mas não necessariamente. O foco pode estar em outro local, em outro cômodo, juntando bastante fumaça, juntando bastante vapor combustível. Essa fumaça ela está circulando pela casa, encontrou um local onde ela vai ter comburente à vontade e ela entra em ignição. Então o flame over ele nem sempre indica o local correto do foco, tá? Bom esclarecer isso. E o rollover é justamente a ignição da capa térmica na altura do plano neutro, beleza? A capa térmica toda, como um todo, ela é bastante combustível, porém, um local onde ela tem maior chance de entrar em ignição, primeiramente, é no plano neutro, onde ela está com contato ali com o comburente. E a transição para a fase de desenvolvimento completo, que é o que vamos ver depois, é a ocorrência do flashover. Então, acontece o rollover e logo após o flashover. Tá? O flashover ele caracteriza a fase de desenvolvimento completo, ou seja, todos os combustíveis dentro de um cômodo entram em ignição simultaneamente, inclusive a fumaça. Tá? Então, fumaça e o que já soltou já liberou todos os seus vapores combustíveis acaba entrando em ignição também. E isso é caracterizado a fase de desenvolvimento completo. Perfeito? Nessa fase, todo o combustível do cômodo está em combustão, ocorre a máxima liberação de calor, uma fumaça muito negra, densa e turbulenta, afinal o incêndio está no seu ápice. Rebaixamento do plano neutro, rebaixa até onde der, certo? Esse incêndio, nesse momento de desenvolvimento completo, ele é limitado pelo combustível comburente, o que encerra primeiro. Tá? Então, se não tiver mais combustível para queimar, esse incêndio vai decaindo, ele vai perdendo força com o passar do tempo, assim como o comburente também. E quanto maior a temperatura, isso é interessante, que quanto maior a temperatura no ambiente, menor a necessidade de comburente para queima. A gente sabe que a gente precisa, obviamente, do comburente para fechar nosso triângulo do fogo e tetraedro do fogo, para que a gente prossiga com a combustão. Porém, quanto mais alta a temperatura no ambiente, menor dependência você tem do comburente para que aquela combustão permaneça ativa. Tá? E a transição para a última fase, que é a fase de decaimento ou decrescente, quando o combustível for totalmente consumido ou houver a presença de uma combustão lenta, ou seja, o oxigênio estiver abaixo de 14%. Tá? Então, quando você entra na fase de decaimento, é uma fase muito perigosa, porque
Essa fase pode acontecer um fenômeno que tem um potencial letal muito alto, que é o backdraft. Tá? O backdraft ele é ocasionado da seguinte maneira: supondo nesse mesmo quarto aí do nosso exemplo que a gente está dando, supondo que esse cômodo ficou com limitação de comburente, o incêndio ele vai perdendo força, mas você concorda comigo que esse incêndio, que esse ambiente está muito quente, que essa fumaça é muito quente, tá muito combustível? Também, né? Então só precisa de um comburente. Então aí que está o problema: se você faz uma abertura inadvertida de um ambiente como esse, nessas condições, estando na fase de decaimento, as chances, dependendo de uma série de fatores, óbvio, mas existem chances de que ocorra um backdraft. Tá? Então você vai abrir as portas, você vai alimentar novamente esse incêndio. Lembrando que o backdraft não acontece de maneira instantânea, tá? Não é igual filme, abriu a porta e explodiu, isso não acontece, demora um tempo para que o backdraft aconteça. Então você vai abrir as portas, ou melhor, você não vai fazer isso, né? Mas caso você abra as portas, vai haver uma mistura novamente de combustível, que é a própria fumaça, com o comburente, e se tiver as condições ideais de caloria, de quantidade de combustível e de comburente, vai acontecer o backdraft, vai acontecer essa explosão, tá bom? E aí, essa explosão que é o grande problema, onde você tem a capacidade de fazer vítimas. Lembra que na nossa aula anterior eu falei lá de 2 eventos que foram precursores para o início dos estudos do CFBT e 3DWF. Um evento foi a morte de 2 bombeiros por explosão, né? Bem, o que aconteceu na verdade essa explosão foi um backdraft, na verdade, tá? Fenômenos que não se tinha conhecimento naquela época e que aconteceram e acontecem até hoje, certo? Em diversas ocorrências. Porém, para você ter um backdraft, você não precisa nada além de combustível classe A de incêndio, tá? Ou seja, combustíveis sólidos. Bem, na fase de decaimento, as temperaturas ainda permanecem muito altas no ambiente, os materiais continuam termolizando, perfeito? Tem uma característica também, nesse momento, na fase de decaimento, a fumaça ela fica com uma coloração um pouco diferente, ela fica com uma coloração mais caqui, tá? Que para a produção de fumaça negra você precisa obrigatoriamente de fogo, tá? Agora, quando você tem somente termólise, a fumaça ela fica muito mais caqui, muito mais pesada. A gente vai ver alguns vídeos, os senhores vão ver bem isso. A fumaça ela fica muito mais densa. A presença de uma fumaça clara e caqui, ou seja, não estamos falando de fumaça negra aqui, tá? Fumaça negra somente é gerada por perturbação da chama, tá? Então não tem chama, não tem fumaça negra, perfeito? E o foco ele entra em incubação, tá? Ou seja, esse momento na qual ele está só esperando ali uma oportunidade de ter contato com o comburente para ignir. Isso pode acontecer na fase crescente também, tá? Então, na verdade, não é somente esse padrão inicial, crescimento, desenvolvimento completo, decaimento. Na verdade, o foco em incubação ele pode acontecer na fase de desenvolvimento, tá? O incêndio ele pode ficar limitado pelo comburente e nem chegar a desenvolver completamente. Muito bem, então essas foram as 4 fases. Vou falar aqui de características de cada uma delas, só para que a gente massifique bem o conteúdo. Tudo bem? Então vamos lá, na fase inicial. Nós temos o início do processo de secagem e termólise do foco. Temperatura um pouquinho acima do ambiente, ainda dá para você permanecer dentro daquele ambiente. Não se percebe o incêndio externamente ao cômodo. Temos a formação da fumaça, ou melhor, a formação da capa térmica. Negra, turbulenta, caqui? Não. É uma fumaça branca, cinzentada, bem laminar. Tá? Quais são as 5 características da fumaça? Commit, certo? Commit, não esqueça disso. Então, você começa a ter a formação da capa térmica. O incêndio é limitado pelo combustível nesse momento. Tá? Ou seja, se o combustível for pequeno, não tiver força para manter aquela combustão, encerrado por ali mesmo o incêndio, perfeito? O fogo pode ser debelado com extintor e a transição para a fase crescente quando as chamas atingem o teto. Atingir o teto, você começa naturalmente já a aquecer a fumaça, o próprio foco vai aquecendo a fumaça e você passa a ter a secagem e termólise de outros combustíveis. Aumento das temperaturas, não tem condições de você ficar dentro do ambiente. A produção de fumaça negra com estratificação da fumaça. Essa fumaça negra é produzida pela perturbação da chama, tá
bom? Com a estratificação da fumaça, é justamente quanto mais alto tiver, mais quente essa fumaça. Formação de plano neutro bem definido. O incêndio ele é limitado pelo comburente, ou seja, nesse caso a gente tem bastante combustível já dentro do ambiente e o incêndio fica limitado pelo comburente. Se esse comburente ele reduzir de tal maneira que o incêndio não vá nem para o desenvolvimento completo, nós temos ali um incêndio incubado, tá? Um incêndio que é perigoso também, que precisa de comburente para que dê prosseguimento. Existe a possibilidade de ocorrência de clarões na fumaça, lembra dos ghost flame ou chamas fantasma, representando o seguinte, ó, eu estou muito combustível, a fumaça falando com a gente, ó, eu estou muito combustível. O pouquinho de comburente que tem aqui no meio aqui, eu estou pegando e estou iniciando o processo de combustão. Tá? E a possibilidade de ocorrência de rollover e flame over. Relembrando, o flame over é um acesso a uma janela quebrada, uma porta que é aberta. Então você tem a fumaça saindo daquele ambiente e entrando em ignição. E o rollover é a ignição da capa térmica na altura do plano neutro. Tá? Então a fumaça primeiro ela entra em ignição próximo ao plano neutro. E quando você tem a formação do rollover, você tem um máximo de feedback radiativo para aquele ambiente. Todos os outros materiais eles entram em ignição instantaneamente, caracterizando assim um flashover, que o flashover marca a passagem para a próxima fase, que é a de desenvolvimento completo, na qual todo o combustível do cômodo entra em combustão. Temos uma máxima liberação de calor, uma fumaça muito negra, densa e turbulenta, perfeito. Um rebaixamento do plano neutro. Nesse caso, a fase de desenvolvimento completo ele é limitado pelo combustível e comburente, tá? Que acaba primeiro. Quanto maior a temperatura no ambiente, menor a necessidade de comburente para queima. E a transição para a fase de decaimento é combustível foi todo consumido ou você tem um processo de combustão lento com oxigênio menor que 14%. Na fase de decaimento, nós temos as condições ideais, com exceção do oxigênio, é isso, tá? Na fase de decaimento, tá tudo perfeito, eu tenho altas temperaturas, eu tenho bastante combustível, só não tenho comburente, tá? Continuo com a liberação dos vapores combustíveis dos outros materiais, entenderam? Porque a gente tratou de termólise e não pirólise, porque a termólise ela continua acontecendo na fase de decaimento, só a temperatura da fumaça, da alta temperatura da fumaça, já é suficiente para que os outros materiais entrem nesse processo de termólise. Não temos mais fumaça negra, somente fumaça CAC, fumaça bem clara. E o foco ele entra em incubação. Ok? Muito bem. Vou mostrar uns vídeos para os senhores aqui a respeito desse desenvolvimento dos incêndios. Tá? Bom, esse vídeo aqui é demonstrando um rollover. Tá? Só observe aí. A sua Firecam é uma câmerazinha que você que resiste a altas temperaturas, isso é dentro de um container. Vocês conseguirem reparar aí, ó, a labareda ela vai passando por cima do capacete, ela entra em combustão, a fumaça entra em combustão na altura do plano neutro, tá? Isso é um treinamento, mas exemplifica bem aí a ocorrência do rollover. E eles aplicando os pulsos também, a gente vai falar disso melhor pra frente um pouquinho. Percebe que nesse caso aí, se ele aplicar um jato direto no foco, realmente você consegue apagar o foco, mas também talvez ninguém conseguisse mais ficar ali dentro por causa da caloria que ia ser, tá? Tô bem, vamos pro próximo vídeo aqui. Beleza, desculpa a qualidade do vídeo aí, é um vídeo bastante antigo, mas ele mostra que o desenvolvimento do incêndio começa no sofá, né? Deixa acontecer. Mas é um experimento, né? Um ensaio conduzido em laboratório, só com 3 paredes, né? Uma das paredes foi removida aí para que a gente consiga assistir. Vocês conseguem perceber aí que nessa fase inicial já tem a formação de fumaça negra, né?
Então essa fumaça ela vai estratificando, ela vai se acumulando com o passar do tempo. Tudo bem ali que o sofá ele tem bastante espuma, né? Então ele produz bastante fumaça negra. As chamas ficam extremamente perturbadas. Olha como está, né? Como essas chamas estão bem agitadas, aumentando muito essa produção de fumaça. E aí a chama vai chegando no teto, né? E aí quando chega no teto a gente tem a transição para a nossa fase de desenvolvimento. E claro que essa chama encostando nessa fumaça, você vai aumentando a temperatura do cômodo como um todo. Tá? Daqui a pouco vocês vão começar a perceber aí que outros materiais vão começar a termolizar. A fumaça vai ficando cada vez mais espessa, mais densa, e o sofá todo já foi. Então nesse momento já tem um feedback radiativo muito grande para os outros materiais ali, só provenientes não só do foco, mas também da fumaça. Tá? Ó, acho que a cadeira aqui já começou a termolizar, tá vendo? Janelas quebraram. Janela quebrou, entrou uma quantidade de comburente e a gente tem aqui olha a quantidade de vapores inflamáveis aqui, ó. Interessante. E aí a gente tem um flashover, onde tudo entra em ignição simultaneamente, né? O que não liberou os vapores combustíveis vai liberar em questão de segundos, e aí tudo entra em ignição simultaneamente. E aí a gente tem um flashover. Perfeito? Muito bem. Bom, vamos avançar aqui. Então, falar só um pouquinho do flashover, já falei bastante dele, né? Mas só para que os senhores entendam legal aí a definição. Flashover é a ignição quase simultânea de todos os combustíveis em um compartimento, incluindo a parte gasosa dos combustíveis, fazendo com que todo o volume do cômodo entre em combustão. Ok? Ela marca a transição da fase de crescimento para a fase de desenvolvimento completo. Não provoca onda de choque significativa, tá? Diferente do backdraft. E geralmente o flashover ocorre posteriormente no rollover. Não é uma regra, mas como o rollover ele é um momento de taxa máxima de liberação de calor, geralmente depois dele acontece o flashover. Fenômeno bastante comum em incêndios urbanos, certo? Ou seja, incêndios compartimentados. Muito bem. Backdraft. Backdraft. A gente vai ver um vídeo do backdraft também. O backdraft é o seguinte: já disse ele na fase de decaimento, é quando você tem as condições ideais para a ocorrência dele, porém só falta o comburente. Existem 8 sinais indicativos da possível possibilidade de ocorrência de um backdraft. Tá? São esses. Primeiro, um ambiente subventilado, ou seja, um ambiente com, obviamente, pouca ventilação. Uma fumaça CAC densa e turbulenta. A fumaça é CAC já que não há chamas. É densa devido ao acúmulo de combustíveis e é turbulenta já que está aquecida. Terceiro, lufadas de fumaça na parte superior de portas e janelas, devido ao acúmulo de gases no ambiente. Ocorre a sobrepressão no interior do ambiente, isso força a fumaça a ser expelida em pulsos pelas frestas superiores de portas e janelas. E, consequentemente, lembra das correntes de convecção que eu falei lá? Então, você tem uma área de sobrepressão em cima e de sobrepressão embaixo. Então, ar entrando embaixo e fumaça indo por cima. Então, você tem ar sendo sugado pela parte inferior das portas, com a expulsão da fumaça nas partes superiores. A pressão no interior alivia-se e o ar é sugado para dentro do ambiente. Muitas vezes, o deslocamento de ar para o interior provoca o som como de um assovio. Línguas de fogo ou chamas de ponta, ou seja, o flame over, o senhor já sabe o que significa. Indica que a fumaça está acima do seu ponto de ignição, precisando apenas diluir-se no ar para incendiar. Oleosidade nos vidros significa o seguinte: se você estiver do lado de fora da edificação de um cômodo e tiver um vidro, você vai perceber que tem a impressão que tem um óleo, como se fosse um óleo escorrido pelo vidro. Tá? Por que isso acontece? Porque os combustíveis em suspensão na fumaça condensam-se nos vidros, que é uma área mais gelada, e fica como um óleo passado nos vidros pelo lado de dentro.
Portas e maçanetas aquecidas, obviamente, porque dentro daquele ambiente nós temos altíssimas temperaturas. E desculpa, e o efeito algodão, que é devido à densidade da atmosfera no interior do ambiente. Qualquer material que cair ou quebrar no interior fará um som abafado, como se estivéssemos ouvindo com chumaço de algodão no ouvido. Então a gente chama esse efeito de efeito algodão. Tá? Não tem também ausência de crepitação das chamas também, não temos chamas nessa fase. Então não tem aquela crepitação normal das chamas, tá? Bom, é isso. Eu vou passar, antes de encerrar aqui, só mais um vídeo de backdraft, vou ver se eu acho nos meus arquivos aqui, só para que os senhores vejam na prática como que acontece, tá? Só um segundinho. Bom, achei o vídeo aqui do simulador de backdraft. Meus senhores podem perceber aí que nesse incêndio a gente já tem um incêndio de fase de desenvolvimento completo, certo? E aí os bombeiros vão e fecham as portas. Lembrando que para fazer esse tipo de exercício aí o container tem que ser um container preparado, tá? A gente não consegue fazer isso em qualquer container. Eu vou avançar um pouquinho. Então a gente fica fazendo esse procedimento aí de abre e fecha portas, certo? Para ir alimentando o foco do incêndio. Percebam que o flame over, correto? Que é a labareda de fogo saindo pela janela, que a fumaça naturalmente ela sai pela janela, mas essa fumaça extremamente aquecida em contato com o comburente entre chamas. Fechou tudo, ficou igual uma panela de pressão, né? Vou avançar um pouquinho. Vocês vão começar a reparar aí que a fumaça ela tem uma coloração diferente, tá certo? Ela já não tem a coloração escura que tinha no começo. Ela já tem uma coloração um pouco mais acinzentada, a coloração na cor caqui, representando que a termólise dos materiais ali dentro ainda acontece, tá? Mas você não vê fumaça escura, tudo bem? Porque praticamente não tem fogo lá dentro. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Ou seja, aquele ambiente está extremamente quente, tá? Ele tá pulsando, né? Diz que o incêndio está respirando. Você vê que ele tem bastante energia ali dentro e que não é uma condição normal. Se você for abrir uma porta dessa, você tem que tomar as precauções necessárias. Nesse caso, a técnica de saturação com neblina tem que ser aplicada antes de fazer a entrada nesse local, tá? Não é simplesmente abrir e jogar água lá dentro. Olha a mudança da coloração da fumaça. Olha só, reparem, tá vendo? Agora ficou bem mais nítido, né? A velocidade dessa fumaça, a densidade dela. Olha que é uma fumaça densa, bem densa, de cor caqui, bastante veloz também, tá? E aí o bombeiro abriu a porta, né? Ou seja, está entrando comburente. O backdraft não aconteceu ainda, ou seja, não é um fenômeno instantâneo, mas ele vai acontecer. Vamos lá, mais uma vez. Certo? Ou seja, o backdraft ele tem a capacidade, ele produz uma onda de choque bastante significativa, certo? Ele tem uma capacidade de matar na hora, tá? Diferente do flashover, que não produz essa onda de choque tão significativa assim. Tudo bem? Bom, senhores, muito obrigado, tá? Essa foi a nossa instrução de hoje. Eu sei que foi bastante material, bastante conteúdo. Caso os senhores tenham alguma dúvida, pode colocar no fórum de dúvidas que eu vou estar lá para responder. Vou tirar algumas questões também dessa instrução para a nossa VESP, tá? Algumas questões vão sair desse material e da nossa próxima aula também. Bom, espero que tenham gostado. A gente se vê até a próxima, tá? Um abraço.